Olá, Tati, seja muito bem-vinda, tudo bem? Abra sua câmera aí, que a gente já vai começar a brincadeira. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Felipe? Só estou organizando a apresentação aqui, tá? Tá. Estão vendo eu aí? Deixa eu subir um pouco a... Tá. Epa, subiu demais. Top, Felipão. Tati, estou vendo aqui o ângulo acho que tá legal, né? Beleza. Legal. Então, pessoal, hoje é a nossa aula bônus, né? É com a Franciele, falando sobre gestão de conflitos. Hoje é ela que vai ser a nossa especialista aqui com vocês. Essa aula vai ter uma média de duração entre 1h30 a 1h45, mais ou menos. Hoje é somente com ela. E eu peço que no final vocês vão anotando os insights de vocês e vocês coloquem dentro daquele plano de ação que vocês têm lá, caso pingue alguma coisa aí, tá? Desejo para vocês uma excelente aula, vou estar acompanhando aqui do lado também. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Tá. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, então eu me chamo Franciele. Aí, ajustou a câmera agora? Tá show, tá beleza? Maravilha. Me chamo Franciele, sou esposa do Claudinei, né? Sou mãe, filha, mãe de 2 filhos maravilhosos, o João e o Luquinhas. Sou formada em gestão de conflitos, sou coach, tenho formação também na área de recursos humanos, né? Mas hoje estamos aqui para falar sobre a arte de negociar, né? A gestão de conflitos nada mais é do que a arte de negociar. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, sobre essa negociação, gostaria que vocês imaginassem o seguinte cenário. Imaginem que vocês estão indo fazer uma trilha. E para vocês fazerem essa trilha, vocês recebem um mapa. Nesse mapa está contendo todas as informações da trilha, os relevos, aonde tem o rio, enfim, toda a trilha que você vai caminhar, até você chegar ao acampamento. Mas conforme você vai adentrando a mata, você percebe os galhos passando no seu rosto, você percebe as pedras no seu caminho, percebe que lá na frente tem um tronco que você precisa pular, você percebe a correnteza do rio quando você vai passar por ele. Essa é a realidade que a pessoa está vendo desse caminho da trilha. Então percebam que todo mapa, por mais perfeito que ele seja, ainda assim ele não é realidade. E o que eu quero dizer com essa história? Todos os dias, as pessoas que nós vemos, os lugares que nós estamos visitando, independente se sejam velhos ou novos, mas todos os dias nós damos adjetivos para esses lugares. É bonito, é feio, gostei daquela pessoa, não gostei. A cara da Fran me pareceu legal, não me pareceu legal. Mas essa é realmente a realidade? É, de acordo com a sua percepção. É a sua realidade de acordo com aquilo que você acredita. Um dos principais
motivos, né, para se acontecer um conflito é a diferença de opiniões. Então, percebam que quando a gente se abre para falar sobre conflitos, a gente se abre para falar sobre a diferença entre percepções e realidade, né? Pergunto para vocês agora, o que vocês estão vendo nessa imagem ali? Vocês estão vendo um crânio e uma mulher, Tati? O que você vê? Uma mulher. Uma mulher? Felipe, o que você vê nessa imagem? Um crânio e uma mulher? É uma mulher. Uma mulher. Pode ser um crânio, como pode ser uma mulher, né? É de acordo com aquilo que a gente percebe, né? Algumas pessoas veem o crânio e está tudo certo, né? Quantas situações na nossa casa, no nosso trabalho, a gente se depara com situações desse jeito. E o maior problema está quando a gente não quer ouvir o outro, quando a gente simplesmente coloca a nossa verdade como verdadeira e única. E é aí que começa o processo do conflito. Quando eu não quero escutar o outro, quando eu coloco a minha percepção como maior e verdadeira. E ao contrário, quando a gente se abre para ouvir o outro, a gente está expandindo, a gente está criando novas possibilidades, né? O Ney fala muito sobre trilhas neurais. Essa é uma forma fantástica de você criar, uma forma fantástica e prática, né? De você criar novas trilhas neurais. É você olhar uma mesma realidade sob um novo ponto de vista. Um mesmo objeto, um mesmo tema de assunto, um problema que você está ali resolvendo, né? Um conflito que você tem. Mas quando você olha ele sob um novo ponto de vista, você cria ideias novas. A pessoa, você mostra interesse para a pessoa, tal como a pessoa também te traz o ponto de vista dela, e a partir disso vocês criam novas percepções, criam uma nova solução talvez para aquele problema, né? A gente tem um fato, algo incontestável, né? Essa mulher que vocês veem, o que vocês me dizem dela? Qual é a percepção de vocês sobre ela? Ela tá meio insatisfeita, sim. Perdão, Tati, não te ouvi. Satisfeita? É meio insatisfeita, assim, tá com a cara que não tá muito legal. É, né? Felipe, qual que é a sua opinião sobre ela? Ela não tá, aparentemente, parece que ela não tá contente com alguma coisa, né? Ela tá incomodada, não sei. Essa é a forma como a gente percebe. Percebe que quando a gente vê outra pessoa na nossa frente, nós reagimos dessa mesma forma? É assim ou não é? Com vocês? Né? O Ney, se ele não comentou ainda, ele vai comentar, né? Que a gente leva menos de 90 segundos para julgar uma pessoa. Então, como quando eu entrei aqui, certamente vocês levaram menos de 90 segundos para me julgar. É bonita, é feia, é legal, não é? Simpática, não é? Né? Será que o conteúdo dela vai ser interessante? Será que não vai? São menos de 90 segundos para se ter esse julgamento. Porém, é a nossa percepção. Né? Qual que é a nossa interpretação? E então nós temos uma reação sobre a nossa interpretação. Né? Tati, desculpa perguntar, você é casada? Mora com alguém? Legal. Sim, eu e meu marido. Legal. Felipe também tem sua família, né? Sim, sou casado. Maravilha. Imagine quando você acorda, você não teve uma noite muito legal, de repente no dia anterior, o clima, quando vocês foram dormir, não estava tão legal, mas quando vocês acordam, a pessoa está de repente de cara fechada. Ou então vamos mudar a situação. O clima foi maravilhoso à noite, a noite foi maravilhosa, rolou ali um tete-a-tete gostoso de noite, e de manhã seu cônjuge está com a cara fechada. Sem muitas vezes a gente falar, a gente imediatamente julga a pessoa sob a nossa percepção, ela está com a cara fechada, mas a gente não sabe se ela está sentindo alguma dor, se ela está com algum desconforto, se a noite dela, de repente, depois daquele rala-enrola gostoso, de repente aconteceu mais alguma coisa que ela não está se sentindo bem, ou qual é o motivo? Apenas nós julgamos.
E quantas vezes nós, de repente, fechamos a nossa cara também, e como eu já ouvi muitas vezes, levantou com cara de bunda, né? Não acontece isso com vocês também? Sim. Né? Levantou com cara fechada. Qual que é a reação que a gente tem? É também uma forma de como esse conflito aparece, porque a gente não procura saber de onde ele vem, como ele acontece, né? Aparece para vocês aqui? Vocês conseguem ter bem essa parte? Deixa eu ver. Sim, Mais ou menos? Então, assim, ó, o conflito... Deixa eu ficar para cá. O conflito, ele surge a partir de uma necessidade, né? Isso é algo muito básico, ele surge a partir de uma necessidade. Necessidade de comer, de beber, de se relacionar, né? São as nossas necessidades básicas, né? E essas necessidades, elas se tornam desejo. E é aí que mora o grande perigo. Porque quando essa... Deixa eu pular para o slide lá mais para frente, onde eu já trago essa parte, né? Então, o que é a necessidade? Ela surge a partir... Uma necessidade é o que eu preciso, né? O que eu tenho necessidade, o desejo é aquilo que eu quero ter. Eu tenho necessidade de ter um calçado, mas eu desejo ter um monte de calçados. Isso é necessário ou não? Nem sempre, não. Talvez não seja necessário ter um monte de calçados. Eu tô com fome, eu quero comer. Eu adoro o molho do Felipe. Tá? Que você precisa experimentar. Eu adoro o molho do Felipe. Eu estou com fome, eu quero comer uma pizza com o molho do Felipe. Detalhe é, o Felipe não consegue me entregar hoje o molho que ele tem. Eu tenho 2 caminhos. 3, na verdade, né? Ou eu me decepciono, não deu certo, o Felipe consegue entregar só amanhã, fazer o quê? Faz parte, tá tudo bem. Ou deu certo, o Felipe me entregou, tô satisfeita, meu desejo foi satisfeito. Ou eu me frustro. A frustração é onde mora o perigo. Por quê? A partir do momento que eu entendo que o meu conflito ele começa interno a partir de uma necessidade que virou um desejo e eu não posso ter aquilo que eu quero, eu escolho o que eu faço com essa minha frustração. Ou eu vou desencadeá-la, posso desencadeá-la com alguém, né? Que isso é um assunto que eu vou falar mais pra frente, eu vou desencadeá-la com alguém, ou eu vou aceitar que não deu certo, ou esse desejo foi satisfeito. Quando eu me frustrei, Felipe não me entregou o negócio, xinguei até Deus porque não deu certo, porque o Felipe não me entregou, eu estava com desejo de comer aquele molho do Felipe, eu vou partir para a cólera, para a raiva. Aí é o momento que eu começo a sentir aquela raiva, a gritar com todo mundo, né? Parto para a agressão verbal primeiro, né? Começo a xingar todo mundo, criticar até Deus porque não deu certo, porque não é meu dia. E às vezes chega na violência, né? Que é a violência física. Até a cólera, que é a parte onde a pessoa expressa a raiva, é o momento que ainda dá para conter esse conflito. Dá para chegar na pessoa e falar assim, opa, fulano, o que aconteceu com você, percebe? Por que você está expressando essa raiva? Qual que é o motivo da sua raiva? Aí eu vou expressar. Poxa, eu queria comer uma pizza com molho do Felipe que eu adoro e o Felipe não pôde me entregar. Aí que começa uma outra parte que eu vou entrar agora, né? Então, assim, até aqui é possível resolver o conflito. Quando parte para agressão e para violência, é onde já explodiu. É onde a pessoa ela começa a perder o controle, né? Existe uma regrinha básica que é a regra dos 90 segundos da raiva. Quando você passa por um momento muito grande que você sente que a mão está formigando, que o coração está acelerado, que você quer esganar alguém, conta até 90. A raiva dura 90 segundos. Se você se conseguir controlar por 90 segundos, tenha certeza que o seu próximo passo de pensar vai ser melhor raciocinado do que se você reagir durante esses 90 segundos de raiva. Porque é nesses 90 segundos
que o nosso sistema aqui da frente, né, o córtex frontal, ele não funciona nesse momento. Ele simplesmente, o que passa a agir, você fala aquilo que você não deve, você fala aquelas palavras que depois você se arrepende de ter falado, né? Por quê? Se eu estou num conflito interior comigo mesmo, eu estou com raiva, porque eu não consegui comer a minha pizza com o molho do Felipe que eu gosto, eu tenho um conflito interno. Perceba que esse conflito é meu interno. Se eu estou sentindo raiva, eu tendo a expressá-la com alguém. E essa pessoa, para quem eu vou expressar a minha raiva, pode acontecer de 2 jeitos. Ou eu vou culpá-la, porque não deu certo de eu comer o molho que eu gosto, né? Vou expressar com alguém, vou em busca de alguém para ter um conflito com essa pessoa. Ou quando outra pessoa vem me pedir conselho, né? Quando eu estou implicado com alguém, tenho um conflito com alguém, com um terceiro, e eu vou me queixar para o outro, né? Quando alguém me pergunta, por que você está com raiva? Ou eu vou brigar com ela, ou eu vou pedir um conselho. Poxa, eu estou mal porque não deu certo, porque eu estava com vontade. Vejam quando acontece por uma simples necessidade que vira um desejo. Isso faz sentido para vocês? Sim. Legal. E você também pode acontecer, né, no conflito daquele que você não está implicado, né? Ou você está bravo com alguém, está brigando com alguém, você vai pedir ajuda de um terceiro, né? E quantas vezes você é esse terceiro no qual outras pessoas vêm pedir ajuda, né? Quando às vezes eu tive uma briga feia com o meu marido e eu vou desabafar com uma terceira pessoa, né? Que é onde você não consegue resolver o conflito com aquela e você busca a ajuda de uma terceira, né? É nessa parte aqui da raiva, da cólera, aonde eu consigo ainda buscar essas ajudas e estar resolvendo essa parte, né? Como eu sempre falo, né? O conflito ele é um processo e por isso é tão difícil de conter ele, né? Quanto mais ele desanda, tanto mais ele se propaga, porque quanto mais eu trago quanto mais eu sinto raiva e eu expresso essa raiva, perceba quantas pessoas ao meu redor eu envolvo nesse conflito. Eu vou me queixar para minha mãe que eu briguei com meu marido. Aí, de repente, a minha mãe me joga umas verdades e, de repente, eu já fico brava com ela também. Aí, eu vou falar com a minha amiga, me queixar do meu marido, porque a minha mãe foi a favor do meu marido, não foi a meu favor, porque não me reconheceu, eu vou me queixar para minha amiga, a minha amiga não me dá muita bola, e daí eu acho que o problema é que ninguém me escuta, porque ninguém me entende. Mas será que eu mesma estou me entendendo? Será que eu consigo olhar para dentro de mim e enxergar aonde foi que começou esse conflito? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: a razão pela qual os conflitos acontecem raramente são tão graves quanto o problema, quanto aquilo que desencadeou, aquilo que originou esse conflito, né? O que quer dizer? Tudo que desencadeou esse conflito era o simples fato de eu querer comer o molho do Felipe. Era algo pequeno. Mas eu não pude comer. Daí eu reclamei para Deus e o mundo porque eu não pude comer. Aí vejam com quantas pessoas eu praticamente joguei aquilo que eu estava sentindo. Eu expressei aquela minha raiva. Eu não soube identificar dentro de mim mesma qual é a minha decepção. Quando as pessoas não sabem, quando nós não sabemos lidar com as nossas próprias frustrações, é aí que eu gosto de frisar que o problema maior acontece. É saber lidar com as frustrações. Eu gostaria de saber de vocês agora, como é para vocês lidar com essa frustração? Às vezes a gente acaba discutindo, assim, descontando em outra pessoa, né? A gente acha uma pessoa para a gente justificar, falar para ouvir, talvez não é aquilo que a gente quer ouvir, a pessoa não fala. A gente fica mais frustrada ainda.
Verdade. Felipe, como que é para você lidar com a frustração? Às vezes acaba descontando pessoa que não tem nada a ver com aquilo, né? E acaba prejudicando outra pessoa, ou magoando, enfim. Aquele, assim, um problema que você achou que existia e por um motivo besta, né? Que você não parou e pensou um pouquinho, você acaba falando um monte de merda. Verdade. Oi, Karine, boa noite. Tá nos ouvindo bem? Noite. Maravilha, Karine. Karine, o meu nome é Franciele, né? Hoje a aula bônus é sobre resolução de conflitos, né? E nós estamos aqui falando sobre frustração. Eu já falei um pouquinho sobre a frustração e eu queria saber de você. Como que é para você lidar com a sua frustração? Olha, a minha frustração, eu fico assim, bem triste, me entristece, sabe? Quando você está frustrada, o que você tende a fazer? Você desconta em alguém? Você fala? O que você faz? Você recolhe para você? Como que você lida? Não, eu fico para mim, eu não desconto em ninguém, eu fico para mim. Tá aí mais uma parte que... Peraí, vamos para a parte da intenção. Deixa eu pular aqui, eu pulei um pouquinho aqui. Quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que olhar qual que é a nossa intenção em conversar com aquela pessoa. Quando eu vou conversar com ela, o que eu vou falar para ela? Eu quero expressar a minha raiva para ela, eu quero culpá-la, né? Que nem o Claudinei, se ele já não falou, ele vai falar também, né? Ele fala muito disso, do procurar culpados para os meus problemas. Eu vou expressar essa minha raiva como se o problema fosse dela, ou eu vou conversar com ela num tom de desabafo, dizendo: estou decepcionada porque não deu certo. Mas essa minha decepção, eu preciso analisar o grau de dor que eu falo para essa pessoa. Se eu falo com muita dor, com muita decepção, é porque eu ainda continuo frustrado. Então, se não deu certo, eu aceitei que não deu certo. Se eu estou falando com um pouquinho de raiva, com dor, é porque eu ainda continuo frustrado. Então, aqui é uma dica que eu dou para vocês. Quando vocês, como vocês estão nesse processo de aprendizagem, de olhar para dentro de si, né? É claro que nada acontece ao acaso, acontece de um dia para o outro. Isso é treino, é aos pouquinhos que vocês vão se percebendo, aos pouquinhos que vocês vão praticando no dia a dia, e quando vai, vocês já estão fazendo isso, digamos assim, de forma mais, como que fala? Mais fluida, né? Sem pensar muito. É você olhar quando você partiu de um desejo, esse desejo deu certo, não deu certo, o que eu estou sentindo? Né? Porque quando eu entendo o que eu estou sentindo, é aí que eu consigo analisar e gerar menos conflitos com as outras pessoas. Porque quando eu vou conversar com elas e desabafar que algo não deu certo, eu não vou falar com um tom de raiva, sem julgá-la, sem culpá-la, apenas para que ela me escute. Um tom de decepção, poxa, que pena, eu aceito que não deu certo, fico triste que hoje eu comi uma pizza sem o molho do Felipe. Né? Quando a gente vai conversar, é algo que até uma historinha não, porque é algo verídico, aconteceu comigo e o Claudinei. Quando nós trocamos de carro, eu fiquei muito decepcionada com o Claudinei, porque eu não fiz parte da escolha do carro. Era algo que nós queríamos muito, trocar de carro e tal, porém ele simplesmente foi na concessionária, bem lindo e maravilhoso, deixou o nosso carro que nós tínhamos lá e veio para casa com outro carro. E detalhe, para mim isso era algo importante. Só que eu, infelizmente, não fiz parte. Mas quando ele chegou em casa com esse carro, qual que foi a minha intenção? Atacá-lo em dizer: poxa, que merda, Claudinei, eu queria ter comprado o carro junto com você,
queria ter feito parte desse momento que para mim era importante, né? E não deu certo e eu não fiz parte, então agora eu não quero mais o carro. Poderia ter sido assim. Poderia ter ficado brava com ele. Eu expressei para ele o meu sentimento de frustração, de decepção. Poxa, Claudinei, era um momento importante. Para mim era importante fazer parte desse momento. Não deu certo. Mas parabéns pela sua escolha. O carro é muito bonito, é confortável, econômico, enfim, com todas as qualidades do carro, maravilha. Então, a minha intenção foi expressar a minha frustração, porque para mim era importante o momento, né? Mas também elogiar o que ele fez, já que era algo que fazia parte dos nossos sonhos. Quando nós deixamos de falar o que é importante para nós, as pessoas nem sempre vão saber. Lá no início nós falamos sobre percepção. Será que o outro conhece tanto quanto a gente acha que ele nos conhece? Será que nós conhecemos o outro tanto quanto ele acha que nós conhecemos ele? Nem sempre. Nem sempre. É. Nem sempre o outro sabe que um carinho no cabelo é importante. Nem sempre o outro sabe que eu gosto de receber palavras de afirmação. Nem todo mundo sabe que eu gosto do molho do Felipe. Entende? É nesses momentos que a gente precisa expressar aquilo que nos dói, aquilo que está nos, digamos assim, nos frustrando, mas num tom sem acusar o outro, apenas colocando para ele o meu grau de importância daquilo, aquilo que eu acho como importante, né? A base da gestão de conflitos é a comunicação. Nada mais do que comunicação. Existe uma regrinha básica, se vocês quiserem podem anotar, a regrinha básica da comunicação, 7% da comunicação é a comunicação verbal, é aquilo que nós falamos. 38% da nossa comunicação, 38% da nossa comunicação está nos nossos, está no conteúdo que a gente fala. E 55% da nossa comunicação está nas nossas expressões, na nossa comunicação não verbal. Então, muitas vezes, uma expressão facial que a gente faz, um movimento dos braços, do corpo que a gente faz, falam mais do que palavras. Eu posso dizer, sim, está tudo bem, está tudo maravilhoso. Né? Oi? O olhar, sim. O olhar, né? O jeito que a gente olha, expressa. Né? Exatamente, o olhar que a gente olha, né? Quando a gente pode dizer, sim, está tudo bem, está tudo maravilhoso, mas com uma cara fechada, com uma cara que eu quero esganar o outro. É claro que o outro vai perceber que aquilo não é certo. Né? Que aquilo que a gente está falando para o outro não é bem aquilo que a gente está sentindo, né? Quando tem uma frase que eu também gosto muito, que ela é uma sátira, né? Ela diz assim: morreu do quê? Das palavras que nunca disse. Por quê? Porque se frustrou, achando que todo mundo vai adivinhar aquilo que eu estou sentindo. Posso me frustrar muito ao Claudinei não comprar o molho do Felipe. Felipe, eu adorei usar o seu molho aqui como exemplo, né? Que realmente eu gosto muito. Mas eu posso me frustrar. Pode usar. Ao Claudinei. Oi? Pode usar, sem problema. Mas o Claudinei, eu posso me frustrar com o Claudinei ao passo de eu achar que ele sabe que eu gosto tanto de comer um molho com pizza, de comer um molho com, enfim, com todos os tipos de comida, né? Até com pão eu como às vezes. Mas se eu acho só que ele sabe, nem sempre ele sabe. De repente eu vou esperar algo muito dele, vou criar uma expectativa muito grande com ele, e daqui a pouco ele não vai me satisfazer nessa expectativa.
Ele vai chegar em casa com uma pizza bela e maravilhosa, sem o molho do Felipe. E aí eu vou gritar com ele, vou expressar toda a minha raiva com ele. Então, é importante falarmos aquilo que a gente quer. É importante sermos claros na nossa comunicação. Frisando aqui realmente, a primeira base, né, do conflito é a comunicação, é você se comunicar consigo mesmo primeiro, entendendo qual que é a minha necessidade, se é de comer, de beber. Essa necessidade virou um desejo, eu tô com fome, quero comer uma pizza com molho, né? E essa necessidade ela foi atendida ou não? Esse desejo ele foi atendido ou não? Né? É aí que eu tenho que olhar. A primeira comunicação comigo mesmo, a segunda comunicação é com o outro, é eu me expressar. Claudinei, eu estou com vontade de comer pizza. Vamos comer uma pizza? Vamos. Vamos comer com o molho do Felipe porque eu gosto. Maravilha, Claudinei, a partir de então sabe que eu gosto do molho do Felipe. Esse tipo de comunicação, vocês têm na vida de vocês em todos os âmbitos ou ele é falha em algum âmbito? Vocês acham que dá para melhorar? Dá para melhorar. Com certeza dá para melhorar, né? Acho que todo mundo, tanto acho que no pessoal, né, no convívio em casa, quanto no profissional, né? A gente guarda muita coisa e deixa de falar. A gente fica remoendo aquilo durante o dia e às vezes chega em casa e acaba descontando na esposa, nos filhos, nas filhas. Exatamente, né? Na semana passada, eu tive uma situação assim, sabe, aqui na minha casa. E assim, eu até me expressei, né? Mas assim, na hora que eu me expressei com um pouco alterada, né? Mas assim, eu tive uma situação dessa, porque se fosse antes, eu guardava, vamos dizer assim, eu me conhecia, assim, não sei, me desconheci, na verdade, porque se fosse um tempo atrás, eu não falaria. O que aconteceu, eu deixaria quieto, deixo do jeito que tá, né? Deixa assim mesmo, não vou mexer, não vou falar nada. Mas assim, dessa vez o que aconteceu comigo, eu me estranhei, porque eu até pedi desculpa, porque na hora de eu me expressar, eu me expressei sim, bem alterada, né? Vamos dizer, com raiva. E depois eu pedi desculpa, porque na hora ali eu me alterei, mas eu pedi desculpa para as pessoas, né, da onde foi que aconteceu. Mas eu conversei, eu disse, ó, eu não gostei do que aconteceu, eu não fiquei contente com isso, e eu não quero que aconteça mais, né? E daí foi onde eu, assim, eu vi que eu estava diferente do que eu era, sabe? Porque se fosse antes, eu guardaria. Aquilo para mim, aquilo ficava aqui dentro, aquilo ficava, né? Aí, às vezes, eu não conseguia nem olhar para a pessoa, nem conversar com a pessoa direito, de novo, porque aquilo aconteceu e ficou, entende? Agora, assim, não, eu conversei, apesar de ter me alterado, eu pedi desculpa pela minha alteração no momento. E hoje, assim, a gente conversa, eu tive com a pessoa final de semana, a gente conversou, porque eu expliquei para ela, né, depois a desculpa, tudo, e foi bem, assim. Então, naquela hora, eu só me expressei errado, eu não devia ter me alterado. Mas eu não consegui ficar para mim, não consegui ficar com aquilo para mim, sabe? Esse ponto que você levantou ele é muito importante, Karine. Por isso que eu falo de você se expressar, de você falar aquilo que está te doendo. Por quê? Quando você vai guardando por muito tempo, vai guardando, gente, nós somos seres humanos e nós somos seres emocionais. Em algum momento, nós vamos explodir. Em algum momento, a gente vai colocar para fora, vai sair. Aí o que acontece? Você tanto vai guardando, que no final, uma fagulha pequena é o suficiente para, pum, explodiu. E azar de quem está na frente. Não é verdade? Não é assim que acontece muitas vezes? Né? Quando a gente sente, nesse primeiro momento, é o momento de falar. Porque é o momento que você não deixa passar e depois... Isso eu estou falando agora de marido e mulher, né? De relacionamento de casal. Porque o principal que acontece é relacionamento de casal, pai e mãe, né? Com relação com pai, mãe e filho, né? Filhos.
irmãos, até mesmo amigos, a gente deixa de falar para a pessoa e depois lá na frente desencadeou qualquer coisinha e a gente explode e fala tudo que estava guardado. Aí a gente lembra coisa de 10 anos atrás. Por que você era assim? Por que você nunca me deu valor? Por que você nunca isso? Por que eu era aquilo e você não me via? Por que você me xingou? Já não passaram por situações assim? Sim. Né? Uhum. Tá. A gente falar aquilo que está nos doendo no momento. Ou no máximo que nem você fez, Karina. Um dia depois, 2 dias depois, mas não deixem passar muito tempo. Né? A Karina acho que não acompanhou. A raiva, ela dura 90 segundos. Espera passar esses 90 segundos da raiva para o córtex frontal aqui voltar a funcionar, voltar na ativa, e você dá uma resposta que ela seja mais suave, depois de você respirar. É 90 segundos. Use esses 90 segundos para você respirar, silêncio, né? Melhor coisa, silêncio durante esses 90 segundos, respira, e daí você fala. Porque você fala sem agredir a outra pessoa. Aí você fala, eu não gostei do que você disse. Você me magoou. Eu gostaria que você me pedisse desculpas pelo que você me disse. Você foi agressivo, você foi grossa. Né? Quando você... Isso acontece nesse momento, e se a outra pessoa for ríspida com você, deixa ela. Porque daí a frustração está com ela, não está com você mais. Tire de você essa frustração. Se a outra pessoa continua frustrada, continua com raiva, um dia ela vai acabar descontando em você, ela vai acabar descontando em alguém. Mas você já tem a percepção, né? Você já está aprendendo hoje sobre isso, e já tem essa percepção de que você já sabe reconhecer os sentimentos, reconhecer aquele momento que aconteceu. E quando ela vier jogar em cima de você, você fala para ela assim, carinha, minha filha, meu filho, esposa, respira. Respira. Eu sei que nesse momento você está com muita raiva. Você precisa botar para fora o seu sentimento. Põe para fora, expõe ele. Só que você já está dentro de você, você já está mais tranquilo. Dentro de você, você sabe que aquele momento é de expressão de raiva e que ela não tem o mesmo conhecimento que você tem hoje. Aquele momento é o momento dela colocar para fora. Às vezes a gente precisa fazer isso também. Às vezes, quando nós não temos com quem desabafar, a Karina acho que tem mais oportunidade lá em Quintal, agora que tem bastante sítio, né? Aqui em Maringá não tem muito, né? Vai no sítio, grita. Vai para um lugar onde der para gritar e grita. Eu moro no sítio. Maravilha! Minha filha, grita. Né? Se você puder... Pega isso são formas de expressar a raiva, né? Para quem consegue ir numa academia, sabe aquele saco de areia, de luta? Imagina que a pessoa na tua frente e enche de soco, expressa toda a tua raiva, lixinha aquele saco. Expressa os teus 90 segundos de raiva, põe para fora eles naquele saco. Porque daí quando você volta para casa mais tranquilo, você evita aquele conflito com a pessoa. E você vai conseguir conversar com ela num momento mais calmo, num momento mais tranquilo. Percebam que agora que vocês conseguem compreender melhor o que é um conflito e de onde ele surge, né? Detalhe, gente, conflito é diferente de confronto, tá? O que nós estamos falando é mais sobre confronto do que conflito. Porque o conflito em si, para quem não sabia, ele é positivo, tá? O conflito, ele é positivo no sentido de ele não deixa você ficar estagnado. Porque você sempre tem um problema a resolver. Você sempre tem as situações do dia a dia a resolver. Nada mais são do que conflitos, são negociações que você tem a fazer. Mas o detalhe está em como você lida com elas. Se você as confronta, né, você bate de frente com elas, ou você consegue conflitar elas no sentido de eu quero conversar com você. Quero que você me diga o que você acha, me dê a sua opinião. Então, agora que você já me deu a sua opinião, eu concordo com o seu ponto de vista, mas a minha opinião é essa.
Até porque, gente, essa é uma dica valiosa. Sabe quando você está conversando com uma pessoa que ela insiste em dizer a verdade dela, em que ela insiste em colocar a percepção dela como verdade? Uma dica valiosa de como você sair dessa situação é dizer para a pessoa o seguinte: eu concordo com você, acho muito interessante o seu modo de ver, o seu ponto de vista, mas eu penso dessa forma. E fala, penso assim, penso assado, eu concordo com você, porém meu modo de pensar é diferente do seu, eu respeito a sua fala, eu respeito o que você diz. Dessa forma, você está mostrando interesse, você não está desrespeitando a outra pessoa, né? Você não está em momento nenhum se colocando acima dela. Apenas você diz que você respeita, mas o seu ponto de vista é diferente. E tá tudo certo. Beleza? Vamos mais à frente. Né, como eu falei, necessariamente a frustração não é necessariamente ruim, porque ela pode ser um indicador útil dos problemas na vida de uma pessoa, né? Ela pode ser o agente importante para mudar aquilo que nos faz sofrer, né? Como eu falei, se você reconhece a minha frustração, então daqui para frente eu vou saber como expressar essa minha frustração para as outras pessoas, então como eu vou saber reconhecê-la dentro de mim. Tá claro para vocês esse assunto? Sim. Maravilha. Aqui tem um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, né? Tem papel e caneta para vocês? Fácil aí na mão? Uhum, sim. Tem? Maravilha. Então, o primeiro exercício, eu gostaria que vocês colocassem tudo aquilo que vocês não gostam em uma pessoa. O primeiro exercício, tudo aquilo que vocês não gostam em uma pessoa ou que ela faça para vocês. Vou dizer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu não gosto das pessoas que me questionam, eu não gosto das pessoas que me criticam, eu não gosto das pessoas que atacam a minha imagem, eu não gosto daqueles que não concordam com a minha opinião. São alguns exemplos, tá? Eu não gosto das pessoas que não dão aquilo que eu quero, aqueles que lesam os meus direitos, aqueles que não me dão o que deveriam dar, aquilo que eu acho que é meu por direito. Eu não gosto das pessoas que não me escutam. Eu não gosto das pessoas que limitam a minha liberdade ou que me impõem alguma coisa. Não gosto das pessoas que me manipulam. Não gosto das pessoas que gozam de mim ou me ridicularizam. Não gosto das pessoas que não me dão razão, das pessoas que me contrariam.
Entendeu? E agora, vocês vão colocar os pressupostos. O que são os pressupostos? São as suas verdades, daquilo que você acha das pessoas. Por exemplo, eu acho que os meus pais me devem amor. Eu acho que o meu parceiro me deve fidelidade, que ele me deve amor e carinho. Eu acho que os meus filhos me devem respeito e obediência. Eu acho que os meus irmãos me devem ajuda. Eu acho que os jornalistas me devem toda a verdade. Eu acho que o meu terapeuta tem que resolver o meu problema. Agora falando do Ney. Eu acho que o meu terapeuta tem que resolver o meu problema. O que eu acho que as pessoas me devem? Eu acho que os balconistas têm que ser amáveis comigo toda vez que eu vou no mercado. Ninguém pode pegar com cara feia. Acho que eu sou chata, hein? Eu acho que todo mundo me deve respeito. Eu acho que os médicos me devem a cura. Eles são obrigados a me curar. Eu acho que se eu bater o carro, o policial vai ter que ser compreensivo comigo. Uai, ele não pode brigar comigo. Eu acho que ele não pode brigar. Eu acho que os aparelhos não podem parar de funcionar. Eu acho que o tempo tem que ser perfeito para mim. Todos os dias tem que ser sol. Poxa, hoje tá chovendo, eu tô frustrado. O que vocês acham que as pessoas devem para vocês? Façam essa lista. Prontos? Aqui é um esqueminha bem simples para a gente entender aonde que se origina essa frustração, né? Então, tem um desencadeador. Agora que eu já identifiquei o que desencadeia a minha frustração, e essa lista dos desencadeadores, gente, vocês podem continuar ela toda vez que vocês, digamos assim, passarem por uma situação que, poxa, isso me frustrou, vocês podem anotar, tá? Por quê?
Quando eu sei aquilo que me dói, quando eu reconheço aquilo que me... Opa, falar do meu cabelo me frustra. Eu reconheço isso, ou, digamos assim, acontece algum fato que eu sei que aquilo me frustra, né? O médico lá não me deu a resposta que eu queria, o terapeuta não me ajudou, isso me frustrou. Se eu reconheço que se as pessoas não me dão aquilo que eu quero, isso me frustra, eu já sei que isso é um indicador de que um conflito dentro de mim pode se desencadear, né? Então, o desencadeador, ele é um fato, né, que acontece, ele pode ser um olhar, uma palavra, um gesto, um esquecimento, que o Claudinei esqueceu do molho do Felipe que eu gosto de comer com pizza, né? Tudo isso pode ser, digamos assim, um algo que desencadeia, fatos que desencadeiam a minha frustração. Então, como, gente? Achar que as pessoas devem algo para nós. Isso é um dos principais fatores de geração de conflito. Por quê? Quando eu acho que alguém me deve alguma coisa, e essa pessoa pensa de uma forma diferente, ou nem sempre eu posso ter tudo aquilo que eu quero, eu vou ser uma pessoa internamente frustrada. Desculpa, mas essa é a verdade. Enquanto eu criar expectativas, ter expectativa é bom, mas saiba dosar essa expectativa. Porque quando a expectativa é muito alta, quando eu acho que os outros me devem tudo, eu vou me viver sempre frustrado. Porque eu não vou ter sempre aquilo que eu quero. Ou não vai sempre sair do jeito que eu quero. Eu estou com fome e eu quero comer uma pizza e essa pizza tem que ser com molho o molho do Felipe. Só que detalhe, eu gosto daquele suave. Só que daí o Claudinei se lembrou do molho e ele foi e trouxe aquele o nível 3 de pimenta, né, Felipe? Que é o mais apimentado. Trouxe o mais apimentado. E aí, eu tenho molho. Só que não é o molho que eu quero, é um molho muito forte, eu gosto de molho suave. E aí? Tô frustrada. Eu tenho molho, mas não é o molho que eu quero. Então, quando a gente aprende a lidar com essas situações e a gente deixa de colocar essa parte, né, das expectativas, diminui o nível das expectativas, né, ou não se coloca fazendo para o outro esperando que ele vai fazer o mesmo em troca no mesmo nível que a gente fez ou nível superior, né, porque quando a gente faz um favor para alguém, a gente espera que ele faça o mesmo para nós, ou melhor do que aquilo que a gente fez para ele, né? Só que nem sempre isso acontece. Nem sempre esse favor volta. Às vezes, quando você vai pedir aquele favor de volta, ele não pode na hora, no momento em que você quer. Essas coisas acontecem. E enquanto a gente achar que o outro tem o direito, enquanto a gente achar que o outro não tem o direito de fazer aquilo com a gente vai se frustrar. Enquanto a gente achar que só eu tenho o direito de sentir raiva e o outro não tem, a gente vai se frustrar. Eu tenho certeza que essa lista das nossas verdades, do que a gente acha que os outros devem, ela é maior até do que a gente acha como as nossas verdades, não é? Daquilo que desencadeia, né? Enquanto eu achar que o Claudinei me deve amor e carinho, desculpa, mas meu casamento vai ser uma bosta. Por quê? O Claudinei não tem que me amar obrigatoriamente. Ele está no casamento comigo porque esse é um sentimento dele sobre mim e não aquilo que eu obrigo ele a ter sobre mim. Porque tudo aquilo que nos obrigam a fazer, me digam vocês, aquilo que a gente é obrigada a fazer, a gente não faz com tanta vontade, é verdade ou não? Verdade. Né? Então, por que a gente coloca sobre o outro a obrigação? Por que a gente coloca sobre o outro que o outro deve para nós? Tá aí uma grande parte de um conflito
grandioso, né? Que pode surgir. Ouvir um não nem sempre é fácil. Muitas pessoas têm dificuldades em ouvir um não. Mas eu vou contar uma pequena coisa para vocês, da onde isso se origina. Acho que aqui só a Karine que ainda não fez hipnose, né, Karine? Não fiz. Não, né? O Felipe e a Tati já fizeram a hipnose e com certeza em algum momento voltou algo que remontou à fase da criança, né? Uhum. Quando a gente é criança, infelizmente isso acaba se tornando cada vez mais, como é que eu posso dizer assim? Antigamente a gente ouvia mais a palavra não, hoje a gente ouve mais sim do que não, né? Até mesmo eu sou mãe também e a gente acaba dizendo mais sim para os nossos filhos do que não. O que acontece? Quando a criança, desde pequena, tudo que ela pede porque ela acha que o outro deve a ela, né? Quanto mais essa criança ouve só sim, 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 meu filho, eu vou te dar, vai dar certo, tá aqui, tá na sua mão. Essa criança, quando ela crescer, ela vai se tornar frustrada. Por quê? Na vida a gente ouve mais a palavra não do que a palavra sim. Quando a criança pequena, ela aprende a lidar com o não. Não é só simplesmente ouvir não. É você ouvir o não e você explicar para aquela criança o porquê daquele não. Isso é muito importante. Ouvir a palavra não, para nós, no nosso inconsciente, no nosso consciente, é algo para contestar. Mas por que não? Por que não pode? Né? A gente sempre, normalmente, tende a contestar esse não. Mas uma criança nem sempre tende a contestar. Ela simplesmente ouve. E o pior erro que os pais cometem... Ô, Matheus. E o pior erro que os pais cometem é dizer a palavra... Acho que talvez, para quem aqui já tem filhos, né? A criança pergunta, mãe, mas por que não? A gente responde, por que não? Mas não dá uma explicação. E essa criança fica sem entender o porquê daquele não. E isso vai gerando frustração. E daí, quando ela cresce, ela ouve aquele não, aquilo gera contestação nela e ela não sabe por quê. Ou ela não pergunta o porquê, não contesta, e aquele sentimento de frustração, de raiva, começa a se acumular dentro dela e novamente vai gerando todo esse processo aqui que nós já falamos. Porque ela não sabe contestar, ela não sabe se expressar, não consegue se expressar. Hoje, a gente tem a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos. Quando a gente explica para eles, ouvir um não, e por que daquele não, olha, meu filho, nesse momento, não dá para a gente ir no parquinho porque está chovendo. Ah, mãe, mas eu quero muito ir no parquinho. Ok, o dia que tiver sol, nós vamos no parquinho. Você está dizendo não e explicando para ela o porquê que não dá para ir no parquinho e já propondo uma solução para aquele não. Ou então, filho, foi no mercado, quer comprar 10 balas de doce? Filho, você pode comprar uma bala de doce. 10? Não dá. Ah, mãe, mas por que 10 não dá para comprar? Qual é a sua necessidade em comer 10 balas? Quando a criança aprende a identificar, desde pequena, nós temos essa oportunidade de trabalhar nela as necessidades dela para que ela identifique qual a necessidade que você tem disso. Ah, realmente, eu tô com vontade de comer uma bala, mas então uma bala, não 10. Percebe? Se conecta pra mim, por favor. Nego, travou aqui. Peraí, gente, que travou aqui a tela. Deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu falar pra você. Ah, essa parte que eu gosto também. Você prefere ser feliz ou ter a razão? Essa também é uma história muito legal que aconteceu comigo com o Claudinei. Nós fomos fazer um estrogonofe outro dia. E assim, gente, eu sou muito chata pra carne. Pra tudo? Claudinei gritando aí, né? Sou chata pra tudo.
O Claudinei se propôs a ajudar a fazer o estrogonofe. Falei para ele, corte a carne. Detalhe é que eu gosto da carne cortada em cubinhos, finos e pequenos, né? Porque é o meu jeito que eu gosto para fazer o estrogonofe, daquele jeito que seja cortada a carne. E o Claudinei pensa diferente. Independente de como seja a carne, o tamanho dos cubos, vai ser o estrogonofe do mesmo jeito. Só que para não criar um conflito comigo, o que ele fez? Corta a carne e eu vou lavar a louça. Maravilha, resolvemos o problema. Eu fiquei com a razão, porque eu queria que a carne fosse cortada meio por meio, né? E o Claudinei vai ser feliz e lavar a louça. E tivemos, enfim, uma noite maravilhosa, tomamos um bom vinho, comemos estrogonofe e comemos mora do Felipe. Às vezes, quando a gente aprende a reconhecer as emoções e na frente de digamos assim, de uma discussão, se a outra pessoa com quem você está conversando é uma pessoa irredutível naquele assunto que está sendo tratado, pense consigo qual é o momento. Ela quer ter a razão? Você está discutindo sobre o tamanho da carne que vai ser cortada a carne? Poxa, gente, do mesmo jeito vai ser o estrogonofe. Mas por que brigar pelo tamanho da carne? Nesse momento, se a outra pessoa é irredutível, fala para ela assim, beleza, fique então com a razão e eu vou ser feliz. Ou se você quer ter a razão, explique para ela, por A mais B, por que você tem a razão. Lembre-se de que o ponto de vista da outra pessoa é diferente do seu sobre a mesma realidade. Isso, muitas vezes a gente esquece. A gente quer ter briga por causa das razões, porque ambos querem ter a razão, e a gente esquece que o outro pensa diferente da gente. Então, quando você chegar ao embate com uma pessoa irredutível, apenas pense. Eu quero ter a razão nesse assunto, eu quero continuar aqui brigando, sendo irredutível com ela também, flexível nesse assunto, porque eu quero ter a razão. Não é um assunto tão nada a ver que numa outra hora, com mais calma, nós podemos voltar a conversar sobre ele e nesse momento nós podemos ser felizes, acalmar nossos ânimos e continuar no momento calmo. Nesse momento, pergunte-se, eu quero ser feliz ou quero continuar dando a razão? Comunicação verbal e não verbal, que nem eu já falei para vocês, né? Que 7%, acho que a Karine não acompanhou, né? 7% da nossa comunicação está naquilo que nós falamos, na nossa linguagem. 38%, gente, acrescentem aí, tá? Está no nosso conteúdo e está no tom de voz que a gente usa. O tom de voz eu esqueci de falar, mas é algo muito importante. 38% é tom de voz. E 55% está na linguagem não verbal, na linguagem que a gente expressa, né? Que nem eu já comentei antes com vocês, né? Só para a Karine pegar essa parte também. Né? Que foi bem onde você entrou, né, Karine? Né? Nessa parte da linguagem não verbal. É na forma como a gente se expressa, né? Então, os 4 tipos de relações, né? Aqui vocês vão acabar se identificando. Tem a relação do dominador-agressor, que é aquela pessoa da comunicação forte, que ela é baseada na violência, no impor, no desvalorizar. Ah, porque você tem que fazer isso, porque eu já falei que você é um incompetente, porque você não me ajuda, porque você não isso. Ah, mas porque tem que ser assim. Essa comunicação utiliza o você e o tu. Significa que você está falando para o outro e não ao outro. Perdão, você está falando do outro e não ao outro. Quando você fala da outra pessoa, você está agredindo ela. Perceba quando você diz, por exemplo, você é um incompetente. Você está falando da pessoa. E quando você diz assim, olha,
você poderia ser mais organizado, né? Você poderia, de repente, organizar mais a sua mesa. Você está falando para a pessoa do que você gostaria. As duas frases dizem a mesma coisa. A outra pessoa gosta de mais organização, ela quer que você seja mais organizado. Mas a diferença entre dizer você é um desorganizado e você dizer eu gostaria que você organizasse a sua mesa, que você fosse mais organizado no que você faz. Percebam que até o tom de voz nas duas frases sai diferente. A primeira frase é mais agressiva, a segunda frase é mais suave. Faz sentido para vocês? Sim. Reconhecem pessoas nesse tipo de agressor digamos assim, na convivência de vocês? Sim. Sim. Manipulação. Manipulador são as pessoas que se utilizam da fala de outras pessoas, né? Elas se colocam na posição de vítima e elas usam a fala de outra pessoa para falar de si para outra. Por exemplo, o Claudinei acabou de chegar, o Claudinei passou aqui agora há pouco, né? E ele falou assim, você é, porque eu falei que eu sou machada, ele falou assim, é em tudo. Eu estou me colocando nesse momento, reclamando para vocês, me colocando na posição de vítima, dizendo que o Claudinei disse que eu sou chata. Geralmente a outra pessoa que está ouvindo o nosso interlocutor, né, a pessoa que está que nós estamos conversando com ela, se é uma pessoa para quem você está desabafando, é uma amiga muito pessoal, é a nossa mãe, é o filho desabafando com o pai. Se é uma mãe para quem você reclama e diz assim, meu marido fala que eu sou uma chata. O que a mãe tem a nos falar? Ela toma as nossas dores e diz assim, eu falei para você não casar com essa aí. Verdade ou não? Verdade ou não é, meninas? Né? Verdade. Por quê? É a gente usando da fala do outro, se colocando na posição de vítima. Aí a gente está manipulando. Será que em todos os momentos eu sou chata? Será que em todos os momentos ele me chama de chata? E se ele me acha uma chata, pergunta para ele, por que você me acha chata? Por que você não gosta em mim? Não é? A próxima, né? E detalhe, né? Que nem diz aqui na telinha de vocês, né? Significa influenciar diretamente o outro de forma com que você força que ele acredite que ele é livre, usando da mentira, da chantagem, né? Da culpabilização. Isso acontece muito em empresas, né? Quando o chefe ou uma pessoa que está acima de você, ela acontece qualquer coisa, ela usa dessa chantagem, dessa culpabilização para te manipular. Isso acontece muito, né? E o próximo é a fuga. O que acontece? É a recusa da comunicação. É quando a pessoa, ela silencia, ela não fala, né? Geralmente, essa é a única maneira de sobreviver frente a uma pessoa que ela é irredutível. Frente a um familiar ou um cônjuge que é inflexível, né? A gente não fala, a gente se comunica, a gente aceita toda aquela culpabilização que a pessoa colocou para nós e a gente ainda pede desculpas, né? A gente está ali no nosso momento de razão, porém a pessoa joga uma carga tão grande para nós, às vezes com mentiras, com aquilo que a pessoa acha, que a gente ainda pede desculpa para ela, mesmo não sendo verdade. O que acontece nesses três casos? A pessoa que foge, ela tem um problema muito grave, no sentido de essa pessoa vai guardando esse silêncio, ela vai engolindo tudo aquilo, vai engolindo, e daqui a pouco, no momento oportuno, ela vai expressar tudo aquilo para fora em forma de raiva, porque ela já não aguenta mais ouvir aquilo. Os dois primeiros itens, o agressor e o manipulador, são pessoas que elas tendem a agir dessa forma por elas terem dificuldades
em comunicar-se. Ou elas têm algum problema relacionado àquilo que está acontecendo e elas tendem a agredir o outro com medo de serem agredidas. Já ouviram aquela expressão, ataque primeiro para não ser atacado? É isso que um manipulador, um agressor faz. Ele tem tanto medo, tem tanta dificuldade de se comunicar, e tem tanto medo que a outra pessoa fale algo para ele, que antes mesmo que o outro tenha tempo de respirar, de falar, ele já vai lá e fala. Esse é digamos assim, é o contexto desses tipos de relação, né? E o melhor tipo é o afirmar-se, é a influência do afirmar-se. É do falar, o outro foi grosso contigo, foi ríspido contigo, utilizou de chantagem, de alguma coisa, não tenha medo de se comunicar. Não tenha medo de se expressar. Lembre-se, sempre de forma suave, tom de voz, expressão verbal, expressão não verbal, né? Quando ambas as partes conseguem exprimir francamente os seus desejos, conseguem exprimir, né? Quando o Claudinei trouxe para mim a molho da pizza com os 3 níveis lá de pimenta, que para mim é muito forte, eu expresso para ele, poxa, Claudinei, na próxima vez vamos comprar um molho suave, porque esse eu acho muito forte. E o Claudinei diz, ok, beleza. Eu expressei a minha frustração, eu expressei para ele aquilo que eu estava sentindo. E eu tenho certeza que na próxima vez o Claudinei vai comprar um molho suave. Né? Detalhe, gente, essa comunicação ela consiste no eu assumir a minha responsabilidade. Algo que vocês vão ouvir muito falar aqui no Insider é sobre autorresponsabilidade, é sobre eu respondo por aquilo que eu falo. Quando eu utilizo o meu eu para dizer sobre mim. Não utilizo do outro para falar para ele, né? Não apontando os erros dele, e da mesma forma, não utilizo de formas de manipulação ou chantagem para falar a outra pessoa, e nem me colocando na posição de vítima. Mas sim, eu assumo a minha responsabilidade. Meu querido, eu errei. Me perdoe. Você quer que eu seja mais organizado? Ok, eu serei mais organizado. E realmente tomar ação para ser mais organizado, né? Cada uma dessas relações, elas podem se tornar tóxicas quando estão em desequilíbrio, principalmente as 3 primeiras, né? Elas podem se tornar tóxicas, ou outra pessoa vai viver agredindo e criando conflitos ao redor de si, né? Manipulando por chantagens, mentiras, enfim, criando conflitos entre si. Ou a outra pessoa, de tanto ouvir, ela um momento vai agredir alguém, né, expressando a sua raiva, né? Então, são tipos de relações tóxicas, certo? Essa frase eu gosto bastante também, né? Em todo conflito, nenhuma solução é possível se cada um dos adversários for incapaz de levar em consideração o ponto de vista do outro. É o que nós viemos falando aqui, sobre percepções, né? 4 acordos para evitar ou deter conflitos. Que a sua palavra seja aplicável, né? Não use a palavra contra alguém, seja uma crítica, um boato, um insulto, uma mentira, uma provocação, né? Sempre procure expressar de maneira sutil e qual é a intenção em eu falar aquilo para aquela pessoa. O que eu quero? Eu quero provocá-la, eu quero insultá-la, ou eu quero simplesmente me expressar naquilo que eu quero dizer. Ou se eu estou num momento de muita raiva, eu preciso desabafar com alguém, avisa aquela pessoa. Eu estou com muita raiva, eu preciso desabafar. Que a outra pessoa não vai achar que é pessoal com ela. Ela vai entender que é um tom de desabafo. Diferente de quando a gente chega xingando Deus e o mundo porque algo aconteceu, a outra pessoa pode levar pelo lado pessoal. Comunicar antes a outra pessoa que eu estou com muita raiva e quero desabafar é a melhor coisa que você tem que fazer. Fica a dica. Não negocie de maneira pessoal, né?
Não manipular, é não usar da palavra do outro contra você mesmo, né? Utilizando a expressão dele, se colocando na posição de vítima, né? Para se tratar de maneira defensiva. Não fazer suposições, é o famoso, eu acho, eu vi. Se você não tem certeza daquilo que, digamos assim, do fato ocorrido, aquilo não está claro, aquilo não está, digamos assim, não foi verificado, não foi perguntado, né? Evite expressar, digamos assim, olha, bom, sobre o que eu acho da fulana que engravidou, bom, eu não sei ainda se ela está grávida, né? Procure se expressar da maneira que você está sentindo naquele momento, mas sem colocar uma suposição daquela pessoa. Ou, eu acho que algo aconteceu lá na minha casa porque estão me olhando todos com cara feia. Você acha ou você tem certeza? Já foi verificar? Minha mulher hoje levantou com cara de bunda, meu marido hoje levantou com cara de bunda. Mas por que ele tá com cara de bunda? É aquilo que eu acho? Ou eu vou lá perguntar, amor, aconteceu alguma coisa? Claudinei, olha, eu vi que você acordou com uma cara um pouco fechada hoje. Tá acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar em algo? Pergunta. Melhor coisa, antes de você fechar a cara para outra pessoa também, só porque ela acordou assim, e fechar a cara para ela também, de repente começa-se uma briga que nem sabe do que, e depois vai falar que, porque você acordou com cara fechada? Melhor coisa é ir perguntar, o que aconteceu? E fazer o seu melhor, né? Fazer o que a sua consciência lhe diz para fazer, depois de todos esses ensinamentos que eu trouxe. Eu vou trazer mais, agora, trazer mais uma parte sobre a arte de negociar, né? E depois vire a página, né? Esqueça a perfeição, porque ninguém é perfeito, né? E para quem vocês puderem ensinar, que as pessoas façam o mesmo. Certamente os ambientes onde vocês vivem e convivem com essas pessoas vai ser melhor. Em conclusão, o conflito é um processo que nos implica apesar de tudo, porque em algum momento nós estamos implicados, ou nós temos um conflito e tendemos a expressá-lo com alguém, essa raiva, ou nós estamos implicados em um conflito com outra pessoa, ou alguém está com conflito e vem nos procurar para tirar satisfação, ou para pedir uma ajuda para resolver aquele conflito que ela está. É preciso intervir o quanto antes, né? Eu expliquei aqui que até a parte da raiva ainda é possível conter esse conflito, né? Você deve identificar os seus anunciadores. Os anunciadores são os desejos, são os desejos que não foram atendidos. E esses desejos partiram de uma necessidade, né? Qual é essa necessidade? Qual é o desejo que você tem? A sua verdadeira causa é o ego e o desejo de ter razão, né? No final das contas, tudo que nós falamos sobre conflito trata-se de uma questão de ego. Quando eu tenho o profundo desejo de ser inflexível, de ser irredutível, é o meu ego que está falando. O que eu quero com isso? Atingir a outra pessoa, né? O seu motor é a frustração acumulada. Eu não falo, tanto deixo de me expressar, deixo de falar, e essa frustração vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo, até que chega uma hora que explode e digamos assim, e a confusão acontece. A raça humana deve sair do conflito rejeitando a vingança, a agressão e o espírito de revanche. E o meio de fazê-lo é o amor, né? É conversando. Agora eu vou passar para vocês uma parte muito interessante, né? Os 3 pilares de uma negociação. Por que eu falo que a arte de gerenciar conflitos é a arte de negociar? Porque o tempo todo nós estamos negociando, seja com as nossas emoções, seja com a outra pessoa no ato que nós estamos conversando com ela, procurando entender ela. Isso é uma negociação. De alguma forma nós estamos negociando com ela, né?
seja para chegar num acordo que ela quer que, digamos assim, num acordo para que ela faça aquilo que você deseja, você está negociando com ela. Quando você diz assim, amor, lava a louça para mim, ele diz, ok, eu lavo, pronto, ele aceitou o seu negócio. Aquilo que você solicitou a ele, você está negociando. E a primeira parte para você iniciar uma negociação é você separar as pessoas do problema. Num conflito, quando você está imbricado num conflito, quando você separa as pessoas do problema, é a primeira parte, porque conforme nós falamos, nós somos seres racionais e emocionais, e nós tendemos a colocar a nossa percepção maior do que a percepção da outra pessoa. E nisso nós estamos misturando pessoa e problema. O segundo pilar é o foco na solução e não no problema. Por exemplo, eu fui comer a pizza e o Claudinei trouxe um molho com nível 3 de pimenta, que para mim é forte. Eu me frustrei. Ok, eu tenho um problema. Como é que eu vou comer esse molho agora? Ao invés de eu ficar gritando com o Claudinei, porque você não sabe o molho que eu gosto? Porque não é esse que eu queria? Porque como que eu vou comer ele agora? Porque não sei o quê? Porque não sei o quê? Ao invés de você manter o foco no problema, tenha o foco na solução. Ok, eu tô com molho nível 3 de pimenta, bem ardido. E agora eu pergunto para o Claudinei, me ajude. O que nós podemos fazer com esse molho para que a gente possa comer ele? Certamente vamos pensar em uma solução. Vamos ligar para o Felipe. Felipe, o que eu posso fazer para conseguir melhorar esse molho aqui e deixar ele mais suave? Em qualquer circunstância que você esteja com um conflito em alguém, procure a solução dele, porque quando nós focamos no problema, nós focamos muitas vezes e direcionamos na pessoa e não no objeto em questão, certo? É o famoso parar de deixar culpados, assumir a sua responsabilidade e buscar a solução, né? Quando nós negociamos com pessoas difíceis, que é um terceiro pilar, né? Quando nós negociamos com pessoas difíceis, existem algumas dicas, algumas táticas. A primeira delas é a escuta ativa. O que é a escuta ativa? É eu ouvir o que o outro tem a me dizer. A gente tem, como eu vou dizer isso, nós estamos o dia todo tão preocupados com tudo que temos a fazer, nós estamos com a nossa mente tão preocupada que nós estamos conversando ali com outra pessoa, mas nós já estamos pensando no telefonema que eu tenho que dar, na próxima resposta que eu vou dar para aquela pessoa, frente àquele assunto chato que ela está tratando comigo, né? Eu estou pensando em tanta coisa que eu deixo de realmente ouvir a outra pessoa. E nesse momento, eu perco a oportunidade de ouvir e saber a necessidade dessa pessoa. A escuta ativa, quando você lida com uma pessoa difícil, não só com uma pessoa difícil, né? Mas em vários momentos da nossa vida, quando a gente ouve ativamente para tudo que você está fazendo e ouve essa pessoa, primeiro, você está demonstrando respeito a ela, e segundo, você tem a oportunidade de, então, entender realmente o que ela quer, sob o ponto de vista que ela quer. Dessa forma, a escuta ativa não é simplesmente só ouvir, também é o ato de não julgar. Geralmente, quando a outra pessoa está falando sobre determinado assunto, pega assunto de política, vamos dar o exemplo aqui, né? Vamos pegar o assunto de política. Estamos falando sobre política. Geralmente, nesses assuntos, alguém tende a interromper o que o outro está falando para dar o seu ponto de vista, aí de repente já é interrompido de novo, e de repente já vira uma discussão, e de repente os ânimos já se elevam, né? E de repente já tem uma briga.
Porque deixou-se de ter a escutativa e houve julgamento daquilo que estava sendo falado, né? Quando a gente ouve o que a outra pessoa está falando, sem julgá-la e apenas ouvindo o que ela está nos dizendo, a gente tem a oportunidade de também conhecer o interior daquela pessoa, o porquê ela está dizendo aquilo, qual é a necessidade dela, qual é a dor dela. Ela está falando de mim, sobre mim, ou ela está falando para mim? Eu tenho a oportunidade de ter essa diferenciação. Percebam que é diferente quando alguém fala de mim ou sobre mim. Geralmente ela está falando num tom de ataque, mas quando ela fala para mim, ela quer algo de mim, ela quer o meu melhor, ela quer a minha ajuda para algo, né? A segunda dica, quando a gente vai falar com uma pessoa irredutível, é a técnica das perguntas, né? Você fazer, quando você está lidando com pessoas difíceis, né? É a gente direcionar o foco do que está sendo discutido com perguntas. Percebam que quando nós estamos com um conflito, por exemplo, com o nosso cônjuge, e ele é irredutível, e ele está buscando um culpado para aquilo que aconteceu, né? E você coloca, e a outra pessoa coloca a seguinte frase, tá lá se falando do assunto, e daqui a pouco ela trocou de assunto. Estava falando lá do molho da pizza, que veio em nível 3, e eu queria em nível 1 de pimenta, e nisso virou uma confusão, e daqui a pouco a Franciele começa a falar lá do dia seguinte, do estrogonofe, da carne, que não foi cortado do jeito que ela queria. Perceba que nesse momento, a pessoa está buscando culpados, você já se deu conta disso, você está tendo uma escutativa, e você já percebeu que ela está buscando culpados. Nesse momento, uma das formas de ajudar essa pessoa a ela se entender naquilo que ela quer é vou fazer uma pergunta direcionada ao objeto que está sendo discutido. Por exemplo, o objeto que está sendo discutido é o nível do molho do Felipe, que veio em nível 3 e eu queria em nível 1. E o Claudinei poderia me fazer uma pergunta. Você gosta tanto do nível 1 de pimenta? Qual é o sabor que ele tem? Qual a diferenciação que ele tem? Perceba que eu já estava falando lá da carne, já estava falando de outra coisa. E de repente voltou o foco para o molho. Por quê? Você não deixa que a outra pessoa perca o foco. Você está tentando ajudar essa pessoa, né? E você se ajudar também nessa discussão com uma pessoa difícil, para que ela entenda também o que ela está falando. Ela entenda também... se vocês conseguirem entender qual é a necessidade daquela pessoa e buscarem uma solução para aquilo, né? Se ela começa a fugir do assunto, faça uma pergunta que retome o assunto, né? As perguntas, elas podem ser voltadas para a solução do problema, para os interesses das duas partes, dependendo do assunto que estiver sendo discutido. Podem ser perguntas também de ganhos mútuos para ambos, porque é isso que a gestão de conflitos ela traz, né? Não é aquilo que muitas pessoas pensam, que para um ganhar o outro tem que perder. Não é isso que acontece, não é um jogo de ganha-ganha, é para ganhos mútuos para ambos. Não é 100% para um e nada para outro, nem 80 para um e 20 para outro, é 50-50. Eu cedo uma parte e você cede outra, né? Outra dica bem importante, gente, não revidar. Nós falamos aqui da regra dos 90 segundos da raiva, né? Quando você ouve uma palavra que te desagradou, uma ofensa, por nós sermos humanos e da nossa, digamos assim, naturalidade, é natural que a gente vá agir revidando aquilo que... É natural que a gente vá reagir
revidando aquilo que a gente ouviu. Mas quando a gente permanece em silêncio frente àquilo que a gente ouviu, a gente tem algumas oportunidades. Primeiro, é a oportunidade de você se acalmar, né? Como eu falei, retomar aqueles 90 segundos de controle de raiva, fazer com que o córtex frontal volte a funcionar e você possa retomar a conversa de uma forma mais tranquila, né? Sem elevar os ânimos. E da mesma forma, você dá a impressão para a pessoa com quem você está conversando, aquele silêncio impacta ela. Porque ela está falando tanto, que daqui a pouco ela falou uma coisa e ela já nem sabe mais o que ela falou, mas ela sabe que ela te ofendeu. A não ser que o que ela queria era realmente te ofender, né? Mas quando você deixa de revidar, num outro momento, é claro que você pode ir lá, você pode falar para ela, olha, não foi legal o que você me falou, eu não gostei, mas deixa para falar isso num outro momento. Ou, nesse mesmo momento, dependendo do nível que a pessoa estiver, do ânimo dela, né, você pode falar nesse mesmo momento, não foi legal o que você me disse. Mas essa tática do silêncio dá para você mesmo a oportunidade de se acalmar e dá para outra pessoa também a chance dela refletir e ela se acalmar também, né? No mesmo tempo que você se acalma, a outra pessoa também tem para se acalmar, né? Que nem eu falei, dessa forma você provoca um desconforto na outra pessoa, porque ela disse algo que te ofendeu. Certo? Galerinha, perguntas? Falamos? Falei. Tem perguntas? Não. Não. Tati, Karine, tem alguma pergunta? Não. Esse assunto, vocês conseguiram entender? Trouxe, digamos assim, conseguiram se identificar dentro dele? Sim. Bastante. Bastante, né? E todo mundo passa por esses conflitos diários, né? Tanto familiar quanto profissional. E isso ajuda a gente a ter um dia melhor, conseguir até trabalhar melhor, né? Vamos dizer assim. Se você vai parar, respirar, pensar que você vai responder, você vai evitar bastante conflito. Né? Com certeza. É defensiva, né? A gente vai, às vezes. Perdão, Tati. Meu marido sempre reclama que eu vou muito na defensiva. Qualquer coisa que fala, eu já vou me defender. Já tem esse instinto, já. Eu já tenho. Exatamente, porque às vezes isso é uma forma de defesa nossa. A gente encontra como um meio, né, de defesa, porque a gente sempre foi tão atacado que a gente aprendeu a só se defender, né? Só que essa defesa, uma hora ela se acumula e se você não partir para o ataque, você vai explodir com outra pessoa, né? Você vai ter que, uma hora, colocar para fora tudo aquilo. Então, não é se defender e nem atacar, mas sim expressar os seus sentimentos, né? Algo que eu trago, assim, como uma grande verdade, é que se as pessoas entendessem e compreendessem que o conflito nasce dentro delas, a partir de uma necessidade que virou um desejo, e esse desejo não foi atendido, e o que eu faço com essa, que ela virou uma frustração, e o que eu faço com essa frustração, com certeza nós evitaríamos muitos conflitos, muitos desconfortos, que nem eu falo, né? Famílias não seriam destruídas, rodas de amigos não seriam desfeitas, menos pessoas pediriam a conta do trabalho porque trabalhariam mais satisfeitas, né? Então, assim, tenho para vocês como base, né? O conflito, ele nasce dentro de você. Quando você tem um desejo, uma necessidade, você identifica qual que é essa minha necessidade, é de me relacionar, é de comer, é de me alimentar, é de dormir, eu preciso descansar. Qual que é a minha necessidade?
Essa necessidade virou um desejo. Esse desejo é alcançável ou não? Eu tô com fome agora. Realmente, gente, eu tô com fome agora. Eu tô com vontade de comer uma pizza, porque eu tanto falei aqui da pizza com molho que me deu vontade de comer pizza com molho. Só que eu não sei nem que horas que é, eu não sei se vai dar tempo de pedir uma pizza ou não. E se não der tempo de pedir uma pizza, o que eu vou fazer com a minha frustração? Não deu certo de pedir a pizza hoje, talvez, porque já não sei que horas é, mas de repente até chegar a pizza demora, tá tarde? Ou vai dar tempo de comer a pizza ou não? O que eu vou fazer com a minha frustração? Esse desejo, essa necessidade não atendida, ela está aqui dentro de mim. Muitas vezes não está no outro. E muitas vezes eu julgo o outro, culpo o outro por uma necessidade minha, por um conflito que está aqui dentro de mim. Então, como aprendizado, eu deixo para vocês isso. O conflito, ele nasce dentro da gente, não no outro. É a gente que julga e acha que está no outro, sobre o nosso ponto de vista. Mas não é. É aqui dentro que está o conflito. Então, identifiquem primeiro dentro de você, depois expresse. Fechado? Galerinha, espero que tenham gostado. Desejo uma ótima noite para vocês. Felipe, logo eu vou pedir mais molho, o meu já está acabando. Fica a sugestão do molho aí. Fica a sugestão do molho, né, Karim? Eu tanto falei do molho, Karim. Falou tanto desse molho hoje, deu até vontade. Verdade. Tati, Karine, não sei se o Matheus conseguiu entrar ou não, mas deixo como sugestão para vocês, experimentem o molho do Felipe, gente, é um molho de pimenta, olha, maravilhoso, não é fazendo propaganda aqui não, mas é um molho de pimenta, gente, sem brincadeira, no meu café da manhã, às vezes, eu frito um ovo, e em cima do ovo eu pingo um pouquinho de pimenta, ali é o molho rusisca, né? Pingo umas gotinhas de molho de pimenta em cima, gente, com ovo fica uma delícia. Eu gosto do suave, né? Porque ele não é tão forte. As pessoas gostam de um gosto mais forte, eu gosto do molho mais fraco. Karine, liga lá pro Felipe e peça um molho de pimenta dele, que é uma delícia, tá? Boa noite, boa noite. Você vai ter que trazer para mim quando você vir. Ah, verdade, vamos levar sim. Oi, Matheus, tá nos ouvindo? Tô sim, acompanhei aqui. Legal. Também deixa de dica aí, se não experimentou ainda, experimenta o molho do Felipe, né? Eu falei dele hoje Vou querer. treinamento inteiro, tem que experimentar. Pessoal, se vocês quiserem, pessoal, eu envio pelo correio, tá? Opa, olha só. Eu quero, hein? Bom demais, eu gosto de pimenta pra caramba. Então, olha só, o Felipe... O nível 1 eu gosto, o 3 não. O Felipe, quando a gente precisa, ele entrega a tua esposa que trabalha no hospital, né? Isso, trabalhei em Maringá, no Santa Rita. Quando a gente precisa, quando a gente quer pegar o molho, a gente pega com ela ali no hospital. De repente, para você que é aqui de Maringá, também tá mais fácil. Beleza, vamos ver quando dá pra pegar aí. Legal. Já é. Um beijo para vocês, desejo uma ótima noite. Se vocês ainda tiverem dúvidas ou quiserem saber mais sobre esse assunto, né? Porque tem ainda muito mais coisas sobre a gestão de conflitos, né? Que a gente, pelo tempo e tudo mais, a gente acaba trazendo de uma forma mais superficial. Aquilo que eu consegui aprofundar, eu aprofundei para vocês, né? Mas tem muito mais coisas. Existem outras técnicas também de negociação, que eu falei assim, a resolução de conflitos nada mais é do que a arte de você negociar com a outra pessoa, né? Ou negociar consigo mesmo. Podem me procurar. Eu estou lá no grupo do WhatsApp do Insider também, vocês podem me chamar. Enfim, eu tenho bastante coisa para passar para vocês também. E em Office posso passar mais material. Fechou? Boa noite para vocês. Tudo de bom para vocês e até mais. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite.
Rodney. Boa noite e lembre-se dos amanhã. Karine e Tati, vocês estão aí ainda?